Sejam bem-vindos ao FQ Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre trabalho realizado por forças constantes, que é um dos temas de física do 10º ano. Todos os vídeos vão ser sempre apresentados com um pequeno resumo, portanto o objetivo não vai ter uma descrição detalhada da matéria, no entanto é apenas um resumo que vos poderá ser útil para a resolução dos exercícios que vêm a seguir. Portanto, se vocês pretenderem algo mais explícito, convém utilizarem o vosso manual. Quando nós estamos a falar no trabalho realizado por forças constantes, é necessário recordar energia cinética e energia potencial. A energia cinética está associada ao movimento de um corpo, quando o aumento da massa provoca um aumento na energia cinética, o aumento da velocidade do corpo também provoca um aumento da energia cinética, uma vez que é esta a fórmula que nós utilizamos para a determinação da energia cinética, portanto é o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Relativamente à energia potencial, e nós vamos centrar-nos, portanto, a energia potencial manifesta-se de diversas formas, nós vamos falar essencialmente da energia potencial gravítica. Está associada à interação gravítica entre os corpos no sistema e depende da sua posição. Aqui também, com o aumento da massa, há um aumento da energia potencial, mas um aumento da altura também provoca um aumento da energia potencial. E aqui a energia de potencial, no fundo, relaciona-se de uma forma diretamente proporcional, então, à massa, à gravidade e à altura. A gravidade é considerada se nós estivermos a falar na Terra, portanto a gravidade aqui, ou seja, a aceleração gravítica, vamos assumir que será aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, chegamos então à energia mecânica, e a energia mecânica resulta da soma da energia cinética com a energia potencial. Mas para falarmos aqui um bocadinho estamos a falar de energia mecânica, vocês geralmente quando leem os exercícios, fala sempre de que assume-se que o corpo pode reduzir-se o corpo ao seu centro de massa, mas porquê e em que circunstâncias é que isso pode acontecer? Ora bem, então o centro de massa pode ser utilizado, ou o modelo de centro de massa pode ser utilizado, dependendo se não há deformação do corpo ou se há deformação do corpo. Portanto, numa das situações é possível utilizar esse modelo, noutras situações não é. Quando não há deformação do corpo, então significa que o corpo é rígido e apenas estamos a considerar o seu movimento de translação. E estamos então perante um sistema que é considerado um sistema mecânico. E quando nós temos um sistema mecânico, ele pode então ser reduzido ao seu centro de massa. E neste caso, então, daí o sistema ser mecânico, portanto, ou seja, quando ele pode ser reduzido ao seu centro de massa. O que significa que quando há a possibilidade de haver deformação, não pode ser representado pelo seu centro de massa. Portanto, isto é algo que vocês têm que analisar no exercício para saberem se podem ou não aplicar este modelo. Ok. Quando falamos em trabalho, ele é um processo de transferência de energia de ou para um corpo por ação de forças e pode ser calculado através, ou seja, o trabalho realizado por uma força pode ser calculado através do módulo de força, ou seja, através da intensidade da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado com a direção do. Ora bem, o objetivo deste pequeno vídeo é falar sobre o trabalho realizado por forças constantes. O que é que isso significa? Que quando é aplicada uma força constante, ou seja, uma força que é aplicada sempre com a mesma intensidade, pode ocorrer, ou seja, nós temos aqui três situações em que poderíamos considerar que poderia estar a ser aplicada a força, ou seja, de uma forma em que não haveria deslocamento, vou só por aqui o laser, portanto, uma forma em que não haveria deslocamento. Outra força que é considerada uma força eficaz, porque reparem que a força está a ser aplicada exatamente com a mesma direção e sentido do deslocamento, considerando que é da esquerda para a direita. E depois temos aqui o efeito intermédio, ou seja, em que haverá deslocamento, no entanto, nós consideramos que não é a melhor forma, digamos assim, de efetuar o deslocamento de forma a que seja o processo mais eficaz. Portanto, aqui nós estamos perante uma força que é perpendicular ao deslocamento, aqui estamos perante uma força que é paralela à direção do deslocamento, e neste caso poderá ter o mesmo sentido ou sentido contrário, e depois temos aqui uma força com direção oblíqua. E então significa que, na primeira situação, o trabalho é nulo, portanto não vai haver transferência de energia sob a forma de trabalho para o corpo, e o ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento é de 90 graus. Aqui
Poderíamos ter um trabalho potente ou um trabalho resistente, ou seja, porque nós estamos aqui a dizer que esta situação representa a situação em que há um paralelismo entre a força a ser aplicada e a direção do deslocamento, e pode a força estar a ser aplicada no mesmo sentido, e então é um trabalho potente, e a amplitude é 0 graus, ou no sentido contrário, e então o trabalho é resistente e a amplitude é 180 graus. E depois podemos ter aqui situações intermédias, ou seja, estar entre os 0 e os 90 graus, que é um trabalho positivo. De referir que também se for 0 graus também é um trabalho positivo, mas vamos chamá-lo de potente, ou seja, há um aumento da energia. E depois também entre 90 e 180 é um trabalho negativo, e também referir que quando é 180 também é um trabalho negativo e, portanto, a energia do corpo diminui. Ok, e vamos então fazer um exercício. Vou só mudar aqui para caneta e alterar aqui a cor. Então, diz assim: em física, o termo trabalho é utilizado no contexto do trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Se um corpo rígido, o que significa que pode ser aplicado o modelo do centro de massa, se desloca 1 metro na direção e no sentido oposto ao de uma força, ou seja, na mesma direção e no sentido oposto. Portanto, significa que o ângulo formado é de 180. Ao de uma força constante de intensidade, 1 newton, portanto, a força é 1 newton, e já agora aqui o deslocamento é 1 metro, aplicada ao seu centro de massa. Então o trabalho realizado pela força, portanto seria força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, portanto seria 1 vezes 1 vezes o cosseno de 180 graus, ou seja, se vocês não souberem não tiverem, ou não se lembrarem dos vossos conhecimentos de trigonometria, podem fazer este cálculo todo na calculadora. Têm que ter a calculadora em graus. E isto vai ser igual a -1. Portanto, significa que a opção correta seria a opção A. Agora, na linha B do mesmo exercício, sempre com o corpo indeformável, portanto, significa que é possível aplicar o modelo de centro de massa, aumenta a sua energia mecânica em 2 joules. Portanto, se aumenta, significa que o trabalho realizado pela força é. Há aqui uma transferência de energia no sentido positivo, portanto, é um trabalho potente, ou seja, o ângulo tinha que estar entre os 0 graus e os 90 graus. Quando se desloca 1 metro, portanto, temos aqui então o deslocamento, por ação de uma única força constante, pode dizer-se que. Então, nós podemos dizer que o trabalho realizado pela força seria igual à intensidade da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Ok? Portanto, o trabalho realizado pela força, vamos considerar que é 2 joules. A força, não sabemos quanto é que é, o deslocamento é 1, e depois aqui ficava vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, o que acontece é que o cosseno deste ângulo, portanto, este cosseno é um valor que vai estar compreendido entre 0 e 1, portanto, significa que o valor poderá ser, ou seja, portanto, ele vai ficar 2 igual a força vezes o cosseno de θ. E o que acontece é, se há um aumento, portanto, eu já tinha dito que ela tinha que ter a mesma direção e o mesmo sentido, portanto, significa que sai a opção C e sai a opção D. E nós vai atuar apenas uma única força constante. Reparem que o que acontece é, eu não sei quanto é que é o valor da força, não é? Sei que o cosseno do ângulo vai estar entre o ângulo vai estar entre 0 graus e 90 graus. E nós precisamos saber o valor da força. Portanto, então, se o ângulo formado for de 0 graus, vamos ter a intensidade da força poderia ser 2 newton. Para ser 0,5, então significa que a força a ser aplicada no corpo não seria paralela à direção do deslocamento. Como não temos nenhuma informação relativamente a este facto, então vamos considerar que seria 2 newton, ou seja, que o ângulo formado seria de 0 graus. Portanto, aqui seria a opção B. Agora, no segundo exercício, no centro de massa de um bloco foram aplicadas 4 forças constantes.
Peço, indica as forças que realizam trabalho nulo, que realizam trabalho positivo, que realizam trabalho negativo e que contribuem para a diminuição de energia do sistema. Então, vamos recordar, trabalho nulo significa que a direção da força é perpendicular à do deslocamento. Então, significa que neste caso seria a força 3, que está ali perpendicular ao sentido do deslocamento. Que realiza um trabalho positivo tem que ter a mesma, ou seja, a força tem que estar para o mesmo, tem que estar com o mesmo sentido, não é? Tem que estar para o mesmo lado. Então, ou seja, melhor dizendo, significa que o ângulo formado entre a força e o sentido de deslocamento tem que estar compreendido entre 0 e 90 graus. Portanto, então, neste caso, seria a força 1 e a força 2, que o movimento é para este lado. Depois, que realiza um trabalho negativo tem sentido oposto ao de movimento, portanto, é a força 4, e é também a que contribui para a diminuição da energia do sistema. Ora, muito bem. Relativamente à força que tem uma direção oblíqua em relação ao deslocamento, nós vamos poder identificar duas componentes nesta força. Portanto, uma considerada uma força perpendicular ao deslocamento e uma força que vai ter o mesmo sentido do deslocamento, que é o que nós consideramos ser a componente eficaz da força. E depois vamos ter aqui o ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento, ou seja, que vai ser a direção com a força eficaz. Portanto, o que significa que interessa-nos calcular sempre a componente eficaz da força, uma vez que é essa que está a exercer, o seu valor, não é? Portanto, ou seja, que está a ser verdadeiramente aplicada aqui ao bloco e que provoca, não é, o seu deslocamento máximo. Agora, se vocês quiserem, portanto, basta se quiserem só saber a fórmula, é esta, portanto, é força vezes o cosseno da θ. Se quiserem pensar um bocadinho porque é que esta fórmula, vão ter que recordar os vossos conhecimentos de trigonometria, portanto, se não for do vosso interesse, puxem o vídeo um bocadinho à frente. Caso queiram perceber porque é que é esta a fórmula, então vamos desenhar ali aquele triângulozinho que estava ali na figura, e que ele é composto, portanto é um triângulo, vamos tentar aqui desenhar que ele seja retângulo, e que ele vai ter aqui o nosso ângulo θ, aqui na hipotenusa do triângulo vamos ter a representação da força F, aqui nós no fundo teríamos a força normal, mas para mim não me interessa para este caso, e vamos ter aqui a componente da força eficaz. Então reparem que, relembrando, se vocês precisarem, a nível da trigonometria, da trigonometria de um triângulo retângulo, esta palavrinha, só que à toa, ajuda-nos muito para relembrar qual a razão trigonométrica que deverá ser aplicada neste triângulo, que relaciona estes dois comprimentos, estes dois valores, a força eficaz e a força. Então o que acontece? Eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa, portanto estamos a falar do cosseno. Então significa que o cosseno do ângulo vai ser dada pela cateto adjacente, ou seja, pela força eficaz, a dividir por. E aqui vou só trabalhar. Ali estava a trabalhar com o vetor, mas aqui já vou trabalhar só com a sua intensidade, portanto vou já tirar o símbolo de força, ou seja, o vetor, e depois então, como eu estava a dizer, portanto, ele aqui é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, portanto, que neste caso seria a força pela hipotenusa, quer dizer. Então, resolvendo aqui, eu posso tirar que a força eficaz resulta de fazer a força vezes o cosseno de θ, está bem? Portanto, e temos aqui a nossa justificação desta fórmula. Ora bem, quando nós falamos do trabalho, portanto, o trabalho, no fundo, é a energia, então, transferida para um corpo sob a forma para a aplicação de uma força. Portanto, o que nós podemos dizer é que, porque no corpo pode não atuar apenas uma força constante, portanto, pode atuar mais do que uma força no mesmo corpo, então significa que, nesse caso, a energia transferida será, no fundo, o trabalho realizado pela força resultante das forças. Nós vamos ver mais dois exercícios para tentar perceber melhor estas últimas fórmulas que nós estivemos a falar. Então, aqui neste exercício, pede determina a componente eficaz das forças aplicadas em caixas que se deslocam na horizontal, como se ilustra na figura. Ora, muito bem. Então, significa que a primeira coisa aqui é nós temos a intensidade de cada uma das forças e o que nós podemos dizer é que a força eficaz, portanto, reparem, ou seja, sendo esta a direção, não é? Portanto, a força eficaz seria esta. Ok? E o que significa que a amplitude que eu preciso não é aquela que está assinalada, mas sim esta, ou seja, que seria aos 90 graus, tirar 55.
que dá igual a 35 graus. O que significa que a força eficaz da 1, relativamente a 1, seria igual à força 1, segundo a fórmula que nós vimos, a intensidade da força 1, vezes o cosseno do ângulo formado. Ou seja, seria de 20 vezes o cosseno de 35. E isto dá, portanto, vocês colocam na calculadora, ela tem que estar em graus e está aproximadamente 16,4 newton, portanto, se deixarmos com o arredondamento às décimas. No caso da 2, portanto, a componente, ou seja, a força está assim, ou seja, a força eficaz seria assim, e nós já temos então o ângulo formado entre a força e a sua componente eficaz. Portanto, então a força eficaz na 2 seria a intensidade, seria a força 2 vezes o cosseno. Eu vou aqui chamar θ1 e aqui vamos chamar θ2 para não haver confusão relativamente às amplitudes e vai dar 25 vezes o cosseno de 20 graus. Então, 25 vezes o cosseno de 20 vai dar aproximadamente 23,5 newtons. Ok. O último exercício sobre este conteúdo é o seguinte. Um carrinho é colocado em movimento por duas forças, como se ilustra na figura. Então, reparem que aqui, no centro de massa, estão a ser aplicadas duas forças. O que é que acontece? A força 2 tem uma intensidade superior à força 1, portanto, o que é que vai acontecer? Ao fazermos a resultante das forças, a sua direção e o sentido vai estar virado, digamos assim, ou seja, a resultante das forças, vamos pensar assim, estaria virada para a força F2. Já agora, como é que vocês fazem a força resultante? Isso podem buscar do vosso conhecimento de matemática, que podem aplicar aqui a regra do paralelogramo, ou seja, traçam uma paralela relativamente a esta força, traçam uma paralela relativamente à outra força, está bem? E a força resultante, está bem? Estaria para este lado, ou seja, estaria para o sentido para o lado esquerdo, está bem? Ok? Portanto, então vamos considerar que o sentido do deslocamento será feito neste sentido. Ok. O que é que isso significa e porquê é que eu estou a fazer isto? Porque para determinarmos a componente eficaz, nós temos que fazer a componente eficaz sempre relativamente ao deslocamento, portanto, à direção e sentido do deslocamento. Neste caso, a força que vai ter o sentido do deslocamento será a força F2, o que significa que a sua componente eficaz, a sua intensidade da componente eficaz, seria igual à força 2, portanto, a 200, vezes o ângulo, o seno de 40. E vamos colocar aqui na calculadora. E isto dá aproximadamente 153,2 newton. Mas agora, o que acontece ali à força? Vou aqui utilizar outra cor. A força F1, portanto, está com um sentido oposto ao deslocamento. Ele tem mais do que isso, tem direção e tem sentido, pronto. Mas aqui vamos só remeter, ou seja, a sua orientação está contrária ao do deslocamento. Então, o que acontece é que a componente eficaz, portanto, ou seja, vamos imaginar, a componente eficaz aqui seria assim, ok? E a sua componente eficaz vai estar contrária ao movimento. Então, significa que, ao determinarmos o seu valor, não é? Portanto, nós vamos ter aqui a componente eficaz e vamos ter aqui a componente normal. Ok? Portanto, então significa que ela é contrária, ou seja, então aqui nós podemos dizer que a componente eficaz desta força seria a intensidade da força F1, portanto seria 100 vezes o cosseno, e aqui a nossa componente eficaz faz com ao sentido de deslocamento, faz este ângulo, ok? Portanto, ou seja, é este bocadinho todo, ou seja, no fundo seria 180 graus menos 20 graus. Então fica 100 vezes o cosseno de 160, neste caso, e isto dá aproximadamente menos 94, vamos ter que fazer aqui menos 94,0 newtons. Caso não tenha ficado perceptível no desenho o que é que eu queria dizer relativamente à direção e ao sentido, ou seja, eu coloquei
portanto, ainda sobre esta questão sobre a força eficaz. Então, no fundo, esta primeira situação, portanto, representa a nossa força F2 no exercício que estamos a resolver, e esta segunda situação representa a força F1. Portanto, o que nós verificamos é que a força resultante vai estar virada para a força F1. Então, o que é que acontece? A força F2 vai ter um sentido contrário ao do movimento. E quando isso acontece, a componente da força eficaz vai estar virada para um lado, no entanto, não é? No nosso caso, ela está virada para o lado da esquerda para a direita, no entanto, o ângulo vai ter que ser calculado de forma a fazer com o sentido do deslocamento. Portanto, a amplitude tem que ser sempre vista entre a força, entre a nossa componente da força, neste caso a componente da força eficaz, e o sentido do deslocamento. Então faz com que o alfa, a nossa amplitude ou o nosso θ, o nome que nós dermos, vai estar, ou seja, será esta amplitude, uma vez que este será o sentido do deslocamento. No caso da nossa força F2, ou seja, que seria esta aqui, ela já tem o sentido do movimento. Portanto, então significa que a componente da força eficaz, como está com o mesmo sentido do movimento, então a sua amplitude será, ou seja, a amplitude entre a força e o deslocamento será calculada desta forma. Então, na linha B, nós queremos calcular o trabalho realizado por cada uma das forças quando o carrinho se desloca retilineamente, 10 metros na horizontal. Portanto, aqui nós temos o nosso deslocamento. No sentido da força com componente eficaz com maior intensidade, portanto, nós já tínhamos assumido que era neste sentido. E agora, então significa que o trabalho realizado pela força F1, nós podemos então dizer que nós temos que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, ou então, aproveitar que já calculamos a força eficaz, então utilizamos a intensidade da força eficaz vezes o deslocamento. Então, vamos ter que ir aqui, nós vamos aqui atrás, e a força eficaz 1 deu menos 94,0 vezes deslocamento, que é 10, então isto vai dar menos 940 Joule. O trabalho realizado pela força F2, vamos utilizar outra vez a componente eficaz, que já está calculada atrás, vezes o deslocamento. Então, vamos aqui atrás, dá 153,2 vezes 10, e então fica 1532 Joule. Por último, qual a intensidade da energia transferida para o carrinho pelo resultante das forças nele aplicadas nesse deslocamento de tais 10 metros? Então significa que nós também já vimos então que a energia transferida vai ser igual ao trabalho realizado pelas forças resultantes, pela força resultante, e neste caso vão ser duas as forças, então vai ser a soma do trabalho realizado pela força 1 mais o trabalho realizado pela força 2. O trabalho realizado pela força 1 foi de menos 940 Joule, mais 1532 Joule. Então vamos fazer a conta. E vai dar que a energia transferida, ou seja, o trabalho, é 592 Joule. Se gostaram do vídeo, se vos foi útil e quiserem estarem atentos aos mais vídeos de Física-Química de 10º e de 11º, não se esqueçam de subscrever o canal do FQ Online. E até ao próximo vídeo.